mais nada, eu gostaria de agradecer ao Rogério Kita pelo convite que me foi feito em participar desse grande evento R Kita Day. E, quebrando um pouco o protocolo, peço licença, agora escutando essa aula do Kita, passou um flash, não sei se alguém vai lembrar, há muito tempo atrás, quando eu me formei, isso em 1993, passou agora esse flash. Eu, indo para o meu trabalho, eu escutava uma musiquinha, Rede Jovem Pan 100,9, acho que é isso, que dizia assim, não sou boa de música, então, falava assim, vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora. E depois, na sequência, falava assim, Brasil, o país dos impostos. Alguém já ouviu falar assim? Levanta a mão. Ufa, pelo menos agora me senti melhor, né? Se ninguém levantasse a mão, eu ia embora e acabaria agora. Pois é, o Kita agora nos deu uma aula, falando aí sobre tributos, reforma tributária. E é importante, né? A gente pensa aí o que vem pela frente. Ela já começou, como o Kita acabou de dizer. E o que nós vamos pensar? Que seja um avanço. Já se passaram anos e anos, eu posso dizer, daquilo que eu escutava em 1993. Hoje nós estamos em 2025, ou seja, muito tempo. E eu me lembro quando, fazendo um paralelo, falando um pouco da minha área, em 2017, quando veio a reforma trabalhista, passou aí um tempo onde que nós ficávamos falando, né, pessoal do direito do trabalho, que se falava avanço ou retrocesso. Hoje se discute muito isso. E eu espero que daqui a um tempo a resposta seja avanço, se Deus quiser. E sem mais delongas, o tema que me foi proposto é falarmos sobre os impactos da reforma tributária no RH das empresas. Quando a gente fala disso, é certo que quando a gente fala na reforma tributária, ela não se limita apenas no universo fiscal. Nós podemos dizer que ela também é um marco quando a gente fala nos reflexos das relações de trabalho. E o RH, ele fica no centro dessas mudanças. Os impactos da reforma tributária, ele vem com tudo na gestão de pessoas, na folha de pagamento, a reforma tributária na folha de pagamento, na formalização dos benefícios e nos modelos de contratação. E aí eu vou fazer de uma forma didática e falar exatamente disso, na reforma tributária, na gestão, aliás, no RH das empresas, a reforma tributária da folha de pagamento, a formalização de benefícios trabalhistas e também na contratação no modelos de contratos de trabalho, ou seja, nos contratos informais e os riscos trabalhistas. Indo para o primeiro tópico, quando a gente fala no RH, ele de fato vai ser o centro das atenções. Não pode falar mais de um planejamento isolado. Hoje nós temos que falar não eu, você, mas e sim nós. Tem que haver um planejamento integrado quando a gente fala no RH, na contabilidade e também no departamento jurídico. Mais do que nunca, eles têm que falar em conjunto. Não dá mais para falar de uma forma isolada. E o impacto vai haver agora, mais do que nunca, com o início dessa reforma tributária, no quê? Nas contratações, sejam elas nas contratações formais, se elas devem ter mais resultado, nas contratações informais, como nós vamos ver daqui a pouco, se é sim ou não risco trabalhista, se vale mais continuar contratando formalmente ou não. Vamos pensar nas contratações informais, se de fato ela é melhor para os empresários ou não, né? Se num primeiro momento, num curto prazo, seria melhor ou não para os empresários, mas em um médio a longo prazo, como fazer?
Na remuneração, o que isso vai vir, como o Kita já falou um pouco, né, nessas fases, o que é bom ou não, nos encargos, e também na formação de equipes. Esse é um desafio também muito grande para o pessoal de recursos humanos. Nós temos também, como eu disse, essa integração do RH, da contabilidade. Eu coloquei RH, foi errado, teria que estar aí, desculpem, jurídico. E também, para quando a gente fala nessa mudança que está em andamento, é muito importante que a gente saiba o que está nas convenções coletivas de trabalho e nos acordos coletivos de trabalho. É de suma importância. Por quê? Para não ter perdas, né? Tanto na parte fiscal e também na parte operacional. A convenção coletiva de trabalho, não sei se todos sabem, mas existe uma diferença em acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. Convenção coletiva de trabalho é aquela que se aplica para toda a categoria de uma determinada, como é que eu vou dizer? É mais fácil falar quando é jurídico, né, do que falar quando é sem juridiquês. Então, a gente fala de uma determinada categoria. E o acordo coletivo, ele é particular, uma empresa para com o sindicato dos empregados. Quando a gente fala em convenção, ela, o que acontece? Ela é, como eu falei, erga omnes, é numa totalidade. E quando a gente tem aí com a reforma trabalhista, tem um artigo da CLT, que é o 611-A, não sei se vocês ouviram falar um pouquinho de reforma trabalhista, ela veio com tudo, onde fala do negociado sobre o legislado. O que significa falar? Com a Constituição Federal, ela é a lei máxima do país. Mas esse artigo da lei, que se fala do negociado sobre o legislado, ela permite que aquilo que está numa convenção coletiva de trabalho, ela pode se sobrepor àquilo que está na lei máxima do país, que é a Constituição Federal. E isso é importante que o RH saiba o que esteja lá. Por quê? Ali, de repente, você pode ter o quê? Como ter um apoio que vai te ajudar na hora de você, de repente, conceder benefícios, como nós vamos falar adiante. É importante também que você saiba o quê? Que quando você fala nesse negociado sobre o legislado, você pode ter o quê? Os regulamentos internos da empresa. E esses regulamentos internos da empresa sobrepõem o negociado sobre o legislado. Agora, mais do que nunca, com essa reforma tributária em andamento, é um momento qual que você pode fazer o quê? Aproveitar para o quê? Mapear os impactos, né? Você revisar os documentos. Isso aí você pode fazer de uma forma integrada com o quê? O departamento jurídico da sua empresa. Se você tiver, ótimo. Se você não tiver, está na hora de tentar buscar um jurídico eficiente e trabalhista, né? Você pode o quê? Simular cenários para ver qual é a melhor opção para a empresa a qual você presta consultoria ou a empresa que você já tem ali de uma forma interna, aquela empresa a qual você presta serviço. É muito importante que você saiba. E também antecipar essas decisões. Por quê? Se você ficar esperando passar, você vai ficar anos atrás. É importante que você haja preventivamente, como o Rogério, desculpa, ele já falou antes de mim aqui, né, quando ele deu a primeira palestra. Como eu disse, o RH e o departamento pessoal, ele passa de ser operacional e ele passa agora a ter uma função estratégica. E mais, agora, mais do que nunca, o RH e o planejamento fiscal, eles são aqueles que mais serão desafiados. Eu posso dizer a vocês, são aqueles que mais serão desafiados. O ano que vem, em 2026, vai se começar o quê? Os testes da alíquota do IBS e do CBS. As empresas vão ter que se adaptar em relação a isso. Por quê? Porque elas vão ter que o quê? Elas vão ter que ter essa transformação dos tributos antigos para essa união dos tributos novos, que a proposta é o quê? Unificar
em 2 tributos. Quer dizer, terão tempo para isso, mas exige o quê? Uma adaptação onde, de fato, com perdão da redundância, quem vai poder ajudar? Contabilidade, recursos humanos e junto de um jurídico efetivo. Essa nova gestão do Departamento de Recursos Humanos, junto com o Departamento Pessoal, vai ter ali como principal proposta o quê? Revisão da folha de pagamento, gestão de benefícios, e daqui a pouco eu vou falar dessa formalização, a importância da formalização dos benefícios, e o planejamento estratégico de pessoal. Muito importante também que você, o quê? Que elas se preocupem com o impacto da cultura organizacional. O RH, ele passa a ser mais do que um consultor interno da empresa. Também, treinamento, eles têm que investir em treinamento e compliance, mais do que nunca. Tá? Eles precisam o quê? Estar, mais do que nunca, preocupados em estar acompanhando o avanço dessa reforma tributária e a legislação pertinente. Tem que também se preocupar com ajuste nas políticas internas e nos contratos de trabalho, ou seja, a legislação sempre observando a legislação atualizada. Mas não é só. A reforma tributária, ela chega o quê? No coração da gestão empresarial, que é o quê? A folha de pagamento. Também é muito importante. Existe aí, ela deixa de ser apenas um custo e passa a ser um ativo estratégico. Ou seja, e dando aí menos espaço às práticas informais. Menos espaço a essas práticas informais. Tem aí, como eu disse, a formalização de benefício, onde você terá mais acesso a crédito. E aí também você tem aí a oportunidade de ter talentos e também reconhecimento à sua reputação. A empresa que tiver dar acesso a crédito, que você formalizar esses benefícios, ela está à frente. Obviamente, se você tem uma empresa, 2 empresas, onde você tem um que tem uma faixa salarial melhor, um pouco melhor do que a outra, mas o colaborador, e um olha para o outro, né, o trabalhador fala assim, eu não sei se eu vou trabalhar para essa ou outra, mas o que essa empresa te dá? Ela me dá um plano de saúde, ela me dá aquele benefício, outro. Vocês concordam que o trabalhador vai ficar, eu posso ganhar um pouquinho menos aqui, mas eu recebo esse benefício que, contabilizando, eu vou ter melhor ganho. Isso é importante. Então, você acaba tendo retenção de talento e melhor reputação no mercado. E a folha de pagamento, ela tem que ser vista como um instrumento de sustentabilidade. Outra coisa importante, que o principal, ela tem que ter como foco a folha de pagamento, ela tem que ter como principal objetivo o quê? Reduzir o custo Brasil em encargo sobre emprego. Por quê? A folha de pagamento, ela é muito alta hoje no Brasil. Então, isso acaba gerando um impacto muito grande para a folha de pagamento, ou seja, os encargos trabalhistas, e desmotiva o empresário a contratar da forma, o quê? Contratos formais. E ele acaba indo para a contratação informal e tendo muito mais risco trabalhista, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Outra coisa tem que ser o quê? Simplificar o sistema de cobrança. Tem muita contribuição, gente. INSS, FGTS, entre outras. Isso desestimula, sim, a classe empresária. Outra coisa também, como eu disse, acabei dizendo, estou repetindo aqui, estimular a formalização do trabalho. Redistribuir a carga tributária. Tem que distribuir. Tem que ir para outra base. De repente, consumo. Faturamento. Isso é muito importante. Também, ela tem que ser vista como um ativo estratégico e não como despesa. Ok? Vamos falar um pouquinho de benefícios? Benefício trabalhista, ela tem que ter uma necessidade de formalização. Eu nunca falo que os benefícios eles devem ser pagos por fora. E por que não por fora? Algumas empresas que vêm ao nosso escritório, eles vêm sempre com essa pergunta-chave. Doutor, eu posso pagar benefício por fora?
nosso conselho? Não, não faça isso. É um risco gravíssimo. Pague por dentro, é uma segurança jurídica, você pode aproveitar crédito e é muito melhor. Eu vou dizer a vocês, por que risco? Aquele que paga por fora vai ter risco sim. Veja só, quando você vai pagar um benefício por fora, o que normalmente as empresas fazem, né? Via de regra? Ela não quer pagar, vamos supor, curso de inglês. Isso acontece muito nas empresas que eu presto serviço. Ele fala, não, o curso de inglês ele custa R$500. Vem um colaborador, um PJ, na verdade, que não é PJ. Ele fala assim, quanto custa o curso de inglês? Custa R$500. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou depositar na sua conta R$500 via Pix. Eu vou depositar na sua conta via Pix R$500. E todo mês ele vai lá, põe Pix R$500 na conta desse PJ. E vai assim, até que um dia, faz um ano, esse depósito via Pix. Até que um dia o PJ ele sai da empresa e ele pede reconhecimento de vínculo laboral, que entre outros pedidos, ele diz que esse depósito de R$500, na verdade, era o quê? Salário. Então, ele fala que, na verdade, entre outras verbas que ele recebia, ele também tinha um plus de R$500. Ou, não precisa nem ser esse PJ, né, onde ele demonstra que ele tinha vínculo laboral, porque ele recebia esses R$500 como salário, como demonstra via Pix. Ou mesmo, vamos mais, contratação formal. Ele é funcionário da empresa, vínculo empregatício, carteira de trabalho assinada, e ele recebe lá 5 mil de salário. Mas ele recebe por fora esse benefício, que era o curso de inglês, paga por fora, e aí ele recebe esses R$500. A empresa acha que pagando por fora, ela não vai ter problema. E esses R$500, de fato, lá na frente, ele vai dizer, porque o empresário vai falar assim, não, melhor, eu vou fazer isso. Ele não tem assistência de uma excelente contabilidade, como é Requita, e aí ele vai lá, paga por fora, por conta própria, e acha que está tudo certo. De repente, esse colaborador, ele sai da empresa, ele entra com uma reclamação trabalhista e ele fala, olha, eu não recebia, eu falei 5 mil, não sei, aleatoriamente, falei 5 mil? Não sei. 5 mil, eu recebia, na verdade, 5.500. R$5.500. Como? Está lá. Todo mês, Pix de R$500. E isso vai ser integrado ao salário dele. Aquilo que sairia no primeiro momento barato, acaba sendo mais caro e vai se ter mais encargos àquele empresário, tá? Então, não deve se pagar por fora, tá? Você vai ter problemas de autuação, você vai ter que pagar mais, né, por conta dos encargos trabalhistas e também vai ter aí a questão contábil muito maior. Então, não deve se pagar por fora. Quando eu falo nesses benefícios também, são direitos sociais e são diferenciais competitivos. Mas não é só. Para você aproveitar esses benefícios, nós temos que ter eles ali é necessário ter formalizado, e como eu disse, reduz e melhora a imagem da empresa, mas é importante que eles estejam formalizados nas convenções coletivas de trabalho e nos acordos coletivos de trabalho para tomar crédito tributário. Se isso não acontecer, pessoal, não vai poder tomar aproveitamento de crédito tributário. É obrigado que ele esteja expressamente formalizado na convenção coletiva ou no acordo coletivo de trabalho. Eu não vou me estender muito, porque parece que nós vamos ter alguém que vai falar sobre benefício e eu não quero tirar o brilho dessa pessoa. Mas tem que estar formalizado na convenção coletiva ou no acordo coletivo de trabalho, tá? Convenção coletiva para todos, como a gente fala, erga omnes, e acordo coletivo individual, empresa e o sindicato, tá?
uma coisa que eu quero dizer, que vocês tomem cuidado, porque, só lembrando, nós estamos em 2025, se você não coloca esse benefício no seu acordo coletivo agora em 2025, você não vai poder aproveitar crédito. Por quê? O acordo coletivo, a convenção coletiva, ela vai ter duração máxima de 2 anos, né? E o que acontece? Se isso não constar no acordo coletivo de trabalho, você não vai aproveitar o crédito em 2027 retroativo. Então, é muito importante que vocês se atentem a essa condição de constar. Se você quer aproveitar o crédito, faça constar no acordo coletivo e observe se ele está lá na convenção coletiva de trabalho, ok? Vamos falar um pouquinho da contratação formal e os riscos trabalhistas, mas para falar um pouco dessa contratação formal, aliás, da contratação informal, eu tenho que definir o que é uma contratação formal. A contratação formal é aquela onde você tem o vínculo trabalhista, onde você tem a CTPS anotada. E aí, eu tenho que definir o que é empregado e empregador. Empregado é quando eu tenho, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob as dependências desse e mediante salário. É o que está lá no artigo 3º da CLT. Então, quando a gente fala isso, destrinchando esse artigo da CLT, ele tem que ser, a pessoa física é sempre o quê? Pessoa física não pode ser pessoa jurídica. O empregado sempre vai ser uma pessoa física. Ele presta serviço de natureza não eventual. Então, é o quê? Pessoalidade, habitualidade, onerosidade, porque senão passa a ser um trabalho voluntário, e a subordinação, ou seja, ele tem que se reportar a alguém, ele tem que prestar contas do seu serviço a alguém. Ele não pode agir por vontade própria. E eu chamo a atenção de vocês em relação a esse item aqui, ó, subordinação, e vocês vão entender o porquê quando eu falo do contrato informal, tá bom? Agora, o que é o empregador? O empregador, ele é a pessoa jurídica ou física que assume o risco do negócio, da sua atividade econômica, e é aquele que assalaria, é aquele que assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então, é aquele, a pessoa física ou jurídica, e que tem aqui essas características. Então, sempre você vai ter o empregado de um lado e o empregador. Tudo bem? Agora, se a gente define a contratação formal, vamos falar da contratação informal. É o que a gente fala do PJ, né? A pejotização. Então, você tem um acordo comercial entre as partes. Você tem o contratante, PJ de um lado, e o contratado, que é um PJ do outro lado. Há muito tempo, né? Aliás, de muitos anos para cá, é notório que você vê muitas pessoas, muitos trabalhadores autônomos com CNPJ duplicando, né? Então, eles se duplicaram. E aí tem uma pesquisa, na verdade, do IBGE, entre 2022 e 2024, que teve um aumento de 7 milhões de pessoas com essa pejotização fraudulenta, ou seja, pejotização em massa. E essa pesquisa demonstra aí, ou seja, 2022, 3,3%, quando eu estou falando de pejotização, o quê? Fraudulenta. A 2024, 6,5%. Aí vocês vão falar assim, por que pejotização fraudulenta? Não estou entendendo, doutora, o que é isso? Porque tem as características daquilo que eu acabei de falar. Mais necessariamente do que? Da subordinação. Então, são, na verdade, empregados diretos, que têm aquela pecha de PJs. Mas, na verdade, eles são empregados. Só que eles assinam como PJ, dão nota fiscal ou recibo de profissional autônomo, ok? E aí, o que acontece? Eles têm ali a característica de o quê? De PJ. O que se tem? Um contrato escrito, muito bem formulado ou não, quando vão ao nosso escritório, nós sabemos disso, não é mesmo?
doutor Marcelo, doutor André, vão lá com aqueles contratos de PJ ali, às vezes daquele do... Não vou falar da inteligência artificial, porque senão vai me dar problema. E aí, o que acontece? Vai aqueles contratos ali, ou não vamos entrar nesse mérito, mas o contrato escrito, ele não é igual ao contrato realidade, que a gente fala o princípio da primazia da realidade. Você tem um contrato redigido, mas de fato não é aquilo que acontece. E você vê ali um empregado direto, onde ele tem todas as características de uma subordinação. Recentemente, eu vi ali uma filha de uma amiga minha, que essa minha amiga pediu para eu analisar o contrato. Ela era seletista e ela passou a trabalhar como PJ. E a minha amiga, lógico, ficou um pouco preocupada e falou, se você pode dar uma olhada no contrato da minha filha, que eu estou com medo dela entrar numa cilada. Eu falei, deixa eu dar uma olhada. E ali estava na cara que era um contrato fraudulento, e me chamou a atenção, para ser muito rápida, né, senão não vou ter tempo, que ela estava sendo contratada como uma PJ Plus. É isso mesmo. Eu não sei até agora o que é PJ Plus. É uma categoria de PJ. Não sei ainda, quando eu descobrir eu conto para vocês. E outra coisa que ela tinha também era uma questão de... uma coisa que me chamou muita atenção, né? Que ela tinha direito a, no dia do aniversário dela, eles dariam a ela o day off. PJ, tá bom? Outra coisa que a gente observa também são pessoas que têm férias. PJ tem férias, tem 13º, e aí você vê aqueles recadinhos básicos, fala assim, boas férias, até o retorno. Aonde que vai estar meu 13º? Qual é a primeira parcela do 13º? Isso escrito no WhatsApp. Pô, gente, aí é complicado, né? Faz a prova, não precisa de mais nada, né? Fica muito fácil. Bom, enfim, esse mesmo estudo do Ministério do Trabalho, aí recente, junho de 2025, fala que de todas as pejotizações fraudulentas, né, 56% dessas pejotizações fraudulentas, eles recebem remuneração mensal abaixo de R$2.000. Ou seja, nós estamos vivendo, né, o que se vê, é uma verdadeira pandemia da precarização do trabalho, infelizmente, tá? E as áreas que mais são pejotizadas, né? TI, secretárias, garçons, vendedores de comércios, atividade de limpeza, construção civil, entre outras, tá? Eu não tenho aqui como colocar todas, mas essas são as que mais você vê aí, pejotização fraudulenta. A pejotização é um subtipo da terceirização. E essa terceirização, também falando, porque PJ é uma coisa, né? A terceirização e a pejotização é um subtipo. Ela, na verdade, tem uma lei que veio aí em 2017, mais precisamente 31 de março de 2017, veio a lei da pejotização. Ela veio um pouquinho antes da reforma trabalhista, que foi em novembro de 2017. Ela veio aqui e essa lei é a lei da terceirização, onde você passou a terceirizar a atividade meio. Antes você só podia terceirizar a atividade meio. E agora você também, depois disso, atividade fim, tá? E na atividade, com essa lei, você tem uma relação tríplice, né? Tomador de serviço, prestador de serviço e trabalhador seletista. E o que acontece? O tomador de serviço, ele responde subsidiariamente nessa relação. Que significa o quê? Se o prestador de serviço não pagar as verbas, né, trabalhistas em relação àquele trabalhador seletista, quem vai ter que arcar é o tomador de serviço, ou seja, encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, é o tomador que vai arcar, ou seja, também é um risco enorme trabalhista, tá? Então é um risco enorme para o empresário. O que a gente tem visto é o quê? Essa relação bilateral, o que também acaba sendo um risco enorme, tá? Então, essas coisas que eu estou dizendo, não é para chegar aqui e falar para vocês, olhe, faça a contratação formal ou faça a contratação informal.
Eu só estou querendo deixar aqui para vocês a ideia do que vocês devem pensar em relação a essa reforma tributária em andamento, o que será melhor. Isso vocês têm que discutir com a contabilidade e um departamento jurídico, caso vocês tenham esse departamento, ou que vocês venham consultar depois, que vocês depois façam uma pesquisa com uma consultoria trabalhista empresarial, tá bom? Para finalizar aqui, porque eu não tenho muito tempo, em abril de 2025, nós tivemos aí, o STF veio com uma surpresa, o decano Gilmar Mendes, ele veio com uma surpresa e ele suspendeu todos os processos a nível nacional que fala sobre pejotização, onde se discute, não sei se alguém acompanhou, sobre a legalidade da pejotização. E isso, imagina a repercussão no Brasil de toda a classe empresária. Não importa se você tem 1, 2, 3, 1.000, 2.000 colaboradores, não interessa. Ou, quer dizer, quantas pessoas você tem na sua empresa e que você tem ali como PJ, não importa, tá? Hoje, agora está se decidindo, até uma decisão do plenário do STF, você parou tudo, ficou congelado, o estátua parou. Tá? Até uma decisão você não pode fazer nada. E é lógico que vai se discutir, vai se discutir de quem é o ônus da prova, se é do contratante ou da contratada, e de quem é a competência, se é do STF, aliás, do contratante ou da contratada. Enquanto não vem isso, está todo mundo na expectativa. Tá bom? Isso vai gerar uma repercussão a nível nacional. E, obviamente, que isso vai impactar também quando a gente fala de reforma tributária. Não tem como. Isso aqui bate ali, que bate ali, com certeza. Contratos por pejotização, terceirização, riscos trabalhistas, trago aqui para vocês. Qual a melhor opção? Não sou eu que vou dizer. Meu pensamento, guardo aqui, porque acredito que cada um de vocês deve ter aí o seu pensamento. Contratação formal? Contratação informal? Deixo aí as minhas considerações para que vocês pensem o que é melhor para cada empresa dos senhores e que todos tenham aí uma boa sorte para os próximos andamentos, Vamos ver aí as próximas cenas que nós vamos ter aí, Tanto a nível nacional, tanto a nível da reforma tributária, e vamos em frente. Queria agradecer a todos pelo tempo que me foi dado e fico aqui à disposição.